Boa tarde! Direto dos estúdios Cássio Leme, no Rio de Janeiro, está no ar o Relâmpago Entrevista. Eu sou Vitor Corso e tenho o prazer inenarrável de estar com você agora, nesse início de tarde do dia 13 de novembro de 2021. 13 de novembro, dia da gentileza. Sejam gentis com todos, todos dependem de todos. Sejam gentis com todo mundo e hoje é um dia para celebrar o dia da gentileza. Para você que está em casa, um beijo, um abraço sensacional. Para você que está na rua, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar comigo aqui. E hoje é dia de Relâmpago Entrevista, hein? Eu vou até colocar aqui o nome do programa direitinho para a gente poder saber quem é o entrevistado de hoje, quem é o convidado de hoje. Na verdade, eu me sinto honrado sempre que eu entrevisto alguém assim que pode compartilhar conhecimento com a gente. Eu sou jornalista, como vocês sabem, mas é claro, com muitos anos de profissão e com muito mais experiência, tá aqui um cara que eu vou entrevistar hoje, que vai ser para mim sensacional, porque eu vou simplesmente tá com ele aqui. Ele tem bagagem da Rádio Globo, da CBN, agora tá na Band News FM, na Band News também TV, né? Às vezes ele aparece lá para dar algumas matérias, para jogar algumas matérias legais. Muito bacana. Olha, eu agradeço a presença da Denise Monteiro Corso. Beijo para Luiz Belli. Boa tarde, gentileza tem a ver com passar o amor aonde for. Muito bom, legal. A Raquel Linhares, obrigado também pela presença. Esse é o Relâmpago Entrevista, essa é a Rede Relâmpago. Curta, compartilhe, espalhe com todo mundo. Já chegou o nosso convidado por aqui. Deixa eu convidar ele aqui para a vida profissional e pessoal dele. Seja bem-vindo, tapete vermelho para o radialista e jornalista Maurício Bastos. Boa tarde! Boa tarde, Vitor. Boa tarde, amigos. Tudo bem? Prazer estar por aqui para bater um papo, para resenhar sobre o que a gente gosta, né? Que é o mais importante. O importante é se divertir, especialmente sábado, né? Fim de semana, a gente está aí com a proposta de relaxar, né? Muito embora alguns estejam trabalhando de plantão, que é o meu caso. Terminar aqui, daqui a pouco eu vou correr para o chuveiro, preparar meu prato para partir para a luta. Daqui a pouco tem. Mas a gente está aí para se divertir, para falar do que gosta, para resenhar, nesse clima que a gente curte levar a vida, né? Com leveza, falando do que a gente gosta, a gente procura sempre fazer isso. Estamos às ordens aí. É muito bacana te ver por aqui. Muito bacana te ver por aqui, Maurício. Para mim é um prazer sensacional. Eu te ouço na rádio já há muito tempo, há um bom tempo. E olha, há muito tempo, não vai entregar a idade, hein, rapaz? Há muito tempo, o cara é experientíssimo e a gente vai saber um pouco mais da vida pessoal dele, vida profissional também. E é o seguinte, daqui a pouquinho ele está na Band News FM e olha o que ele... Olha, essa vinheta é conhecida dele. Ó. Não é? É. Manda ver, Maurício, como se você começasse o programa agora. Como é que você faria? Vai lá. Já tem entrevista aqui na Rede Relâmpago, comigo, Maurício Bastos, e com Vitor Corso, falando sobre o rádio, batendo papo sobre... É por aí, daqui a pouco tem, a partir das 3. Essa trilha. A partir das 3, olha, essa voz conhecida e essa trilha conhecidíssima aí de todos os brasileiros, lá na Band News FM 90.3, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim, o Brasil inteiro espalhado aí assistindo a Band News. Só uma curiosidade, Vitor, só uma curiosidade, você botou a vinheta aí no ar, né? Essa vinheta tá desde o início da Band News, né? A Band News tem 16 anos de existência e a plástica da Band News de lá para cá não mudou, ela é característica, não teve alteração, as vinhetas e a voz padrão são as mesmas há 16 anos, né? Muitas emissoras de rádio com esse período costumam mudar, reformular, enfim, a gente até entende o motivo, né? Vamos renovar o público, vamos mudar um pouco a cara. A Band News, ela, desde o início eu nem trabalhava lá, eu era ouvinte, né? Mas a voz padrão é a mesma, as trilhas são as mesmas, né? A base das vinhetas, a plástica, como se chama, né? Isso é bem interessante ressaltar. Bacana. A história do rádio, né? É muito bacana, muito legal. E a gente... manda um beijo, um abraço também para o meu professor de radiojornalismo, Alexandre Ferreira, da Rádio Tupi. Beijo para ele. Grande Alexandre. Lindo, maravilhoso. Fez um Relâmpago Entrevista aqui, sensacional. É um prazer, né? A gente entrevistar o nosso professor. Que coisa bacana, legal.
Maurício, você quer mandar um beijo, um abraço para alguém especial? Por favor, fique à vontade. Mandar um abraço para o pessoal que está aqui, que faz parte, que segue a gente nas redes sociais, os amigos estão aqui marcando presença. Obrigado a todo mundo aqui, ó. Já estou vendo aqui, ó, Gisele Oxana, querida colega de muito tempo. Trabalhei na época que eu trabalhava na Rádio Globo, na CBN, a gente dividia o mesmo prédio lá. Ela era do Jornal Globo. Obrigado aí. O Júlio Barbosa, meu parceiro, meu amigo, também trabalhou comigo. Rafael Marques também trabalhou comigo, meu irmão. Rafael Marques, meu amigo, todo mundo aqui com a gente. Helena Pagung, todo mundo acompanhando. Um abraço, obrigado aí a todos pela companhia. Vamos trocar ideia aqui. Legal. Maurício, a primeira pergunta é logo saber, né? Como começou o mundo da comunicação para você? Como é que tudo se iniciou? Conta pra gente. Cara, acho que começou na infância mesmo, né? Porque desde pequeno, desde um molequinho, né? Quando tinha lá meus 2, 3 anos, isso não é coisa que eu me lembro, mas os meus pais me contam, né? Eu aprendi a ler, as primeiras palavras que eu comecei a ler foram palavras no jornal. Enfim, fui treinando, ó, isso aqui está escrito, ó, economia, enfim, estou chutando aqui, polícia, e aí eu comecei a ler em casa, juntando letrinhas e tal, com o jornal. Meus pais dizem que também, quando eu era pequeno, eu ficava vidrado na televisão, eu adorava a televisão e principalmente os telejornais, e eles relatam um caso muito interessante que era o da TV Manchete, né? A TV Manchete foi inaugurada em 83, eu tinha 1 para 2 anos, e eu ficava vidrado na televisão quando aparecia a TV Manchete na minha frente, quando eu via o Jornal da Manchete, aquele M gigante, tanto que quando eu saía para passear com os meus pais, passava ali no aterro do Flamengo, onde ficava a sede da extinta TV Manchete, ali na Glória, na Rua do Russo, onde eu vim trabalhar anos depois, mas num outro prédio, né? Um prédio grande, espelhado, vidro fumê, e com um M no último andar, um M gigante. Eu ficava estranhando, com medo, caramba, esse M aqui, e na TV Manchete, para quem é mais antigo e talvez se lembra, né, tem na abertura... E a vinheta. Exatamente, na abertura da programação e no fechamento, aquele M voava pela cidade do Rio, voava pelas capitais, aí eu ficava com medo, será que esse M vai sair voando? Aí eu ficava num misto de susto, eu ficava impressionado, assim, caramba, se esse M começar a sair voando. Mas dava medo mesmo, Maurício. Eu também lembro que às vezes aparecia assim, bem perto assim, da tela da imagem, meu Deus, caramba, dava um medo. Porque era às 6 horas da manhã, às 5 da manhã. Sim, sim. E caramba, tinha acabado de acordar com ele lá poderoso. Aí foram os meus primeiros contatos com a comunicação, e por meio da TV Manchete, né, eu quero trabalhar com televisão, quero ser apresentador de telejornal. E aí, em fotos, quando eu era pequeno, eu queria tirar foto com gravatinha, camisa social. E aí eu até às vezes compartilho perto do Dia da Criança, né, a foto que eu era pequenininho, com a camisa social, com a gravatinha, com o microfone na mão, que era o meu sonho desde moleque, né? E aí depois, com o passar dos anos, a gente foi tendo contato com outras mídias, particularmente o rádio, né? Assim, eu lembro de quando eu era pequeno, estudava à tarde, me preparando para ir para a escola. A minha mãe ouvia durante toda a manhã a programação da Rádio Tupi, ouvia o programa da Cidinha Campos, pegava o começo da Patrulha da Cidade, isso em 1988, 89, fez parte da minha infância. Tempos mais tarde, quando passei a estudar de manhã, meu pai me acordava, anos 90, 92, 93, meu pai me acordava cedo, a programação lá, show do Antônio Carlos, programação padrão. Todo mundo se lembra do Antônio Carlos quando acorda para estudar, né? Eu via o show do Antônio Carlos, aqueles quadros nas horas certas, né? Características, tá, azorionário, opa, tem que correr, porque senão eu vou perder o ônibus para ir para a escola, né? Pois é. E eu lembro também dos primeiros anos da CBN, meu pai ouvindo a rádio CBN de manhã, e na época o apresentador da manhã era o Sidney Rezende, que hoje está na CNN, foi por muitos anos da
da Rádio CBN, da Globo News, passou pela TV Globo. Então, o rádio fez parte da minha infância, a comunicação fez parte da minha infância, me inspirou muito, foi fundamental nas minhas escolhas, né? E o rádio um pouco depois, né? Primeiro a televisão, um meio mais próximo, né? Hoje em dia as crianças são meio que coeducadas pela televisão, nem tanto mais pela televisão, né? Mas pelos tablets, né? Hoje os tablets substituem a televisão. Antigamente eram os desenhos animados que prendiam a atenção da garotada, né? O que prendia a minha atenção era um telejornal, eram as vinhetas diferentes, né? É isso. Que bacana. Olha, Bem-Estar Bem TV é da nossa parceira, nossa ex-parceira, mas continua no coração da Relâmpago, a Flávia Temel. Manda um beijo para ela. E ela botou: voltei à infância agora, que delícia. Lembrou da vinheta, e olha aí, né? O Rodrigo também. É o Rodrigo Rain, diz: um grande primo Mauricinho. Rodrigo Rain tá por aqui. Meu primo, Rodrigo, um abraço. O Rodrigo deve saber dessa foto aqui, ó. Essa foto que o Maurício fala. E olha ele de gravatinha lá, olha lá. Ele já queria ser jornalista já, nessa época, olha aí. Maurício Bastos. E a musiquinha do Jornal da Manchete, que era sensacional, né? A música do jornal era um tema muito bonito, muito legal. O Roupa Nova. Roupa Nova foi responsável por por compor o tema do Jornal da Manchete, vários outros temas da TV Manchete, né? A vinheta principal, a primeira, e de muitas outras emissoras de rádio, inclusive a Rádio Globo, a Rádio Manchete. Muitas rádios pelo Brasil foram embaladas pelos metais e pela voz do Roupa Nova, né? Acho que eu lembro. Eu estava ouvindo esses dias, a Antena 1 tem vinhetas com a voz do Roupa Nova, né? Com trechos de música, e por exemplo, tem uma música dos Beatles, e aí Antena 1 é a voz do Roupa Nova. O Roupa Nova é uma banda vocal muito importante para o rádio também. Muito, muito importante e significativa para muita gente também, né? Porque a gente... Olha, eu sou um cara saudosista, então quer dizer, cada vez que eu vejo uma live do Roupa Nova, um show do Roupa Nova, infelizmente perdeu o Paulinho, verdade, mas o Roupa Nova continua com a mesma qualidade, uma qualidade sonora incrível, sensacional. E a Rede Manchete realmente, ela fazia a gente sonhar um pouquinho com o jornalismo assim. Aquele tema do Jornal da Manchete era sensacional. Pois é. Meu amigo, agora você está à frente do terceira edição da Band News FM Rio com a Tayana de Oliveira. Isso. Você faz um trabalho sensacional de apuração dos fatos e os noticia também. Conta pra gente como é que é o seu dia a dia na rádio. Você está falando daqui a pouquinho, já tem você no ar de novo. Daqui a pouco tô lá. Hoje, fim de semana, é uma programação especial, né? E aí o que acontece? Como o fim de semana... as equipes nas redações são reduzidas, né? A gente trabalha a cabeça de rede a São Paulo. São Paulo gera a maior parte da programação, como é de segunda a sexta, né? E o Rio se limita a transmitir os intervalos, os blocos locais, né? Que são espalhados ao longo da programação, né? E de 20 em 20 minutos no relógio da rádio, né? Rádio de 20 em 20 minutos tem um jornal novo, então de 20 em 20 minutos tem um bloco de notícias locais. Então a gente está na tarde desse sábado na apresentação desses blocos, apesar de que hoje também vai ter uma programação diferente por causa da Fórmula 1, né? A Rádio Band News é a rádio oficial da Fórmula 1 aqui no Brasil, então a gente está desde ontem com uma cobertura diferenciada, acompanhando os treinamentos, né, o primeiro treino, hoje o treino oficial para definir o grid de largada no domingo. Então hoje a gente vai, durante toda a tarde, fazer essa cobertura diferente. Então talvez não seja de 20 em 20 minutos, mas um espaço maior, mas a gente vai estar lá acompanhando. Agora, falando sobre terceira edição, você falou sobre apuração, né? No terceira edição, eu e a Tayana fazemos a organização do jornal e a apresentação. A apuração fica por conta de uma grande equipe, inclusive estou aqui com o Zé Paulo Sobral, que faz parte aí do nosso time de apuradores, né, que está aqui acompanhando, o José Paulo Gon, José Paulo Sobral, torcedor do América aqui, e filho e neto de um torcedor do América. Coisa rara de se ver, né? Minha esposa é torcedora do América também. Ela ficou apaixonada pelo América. Como pode um time tradicional não estar aí
top, gente. Vamos colocar para cima. Pois é, Legal, Zé o Paulo. Zé Paulo é torcedor do América e neto de um grande radialista que, inclusive, trabalhou comigo há muitos anos, o José Sobral, foi sonoplasta da Rádio Carioca, foi diretor da Rádio Nacional. O cara tem história, valeu. Zé Paulo Que legal, que pois bacana. ele fala do avô dele que tá em casa, tá um pouco adoentado, está se recuperando, saúde para o Sobral. Então, voltando a falar do terceira edição, a gente tem uma grande equipe que nos bastidores apura a notícia, que produz as reportagens ao longo do dia. A gente faz no terceira edição uma síntese do que aconteceu. É um jornal corrido, a gente tenta aproveitar o máximo de tempo, o máximo dos 30 minutos para colocar o que foi importante no dia, né? E como está no final do dia, é um horário em que as pessoas já estão cansadas de trabalhar ao longo do dia, muita gente voltando para casa no trânsito. Qual é a nossa proposta? Fazer um jornal mais conversado, mais descontraído, para afrouxar a gravata e falando de assuntos leves, com uma abordagem leve, assim, falando de assuntos leves, mas sem deixar de falar do que aconteceu durante o dia, porque o noticiário no Rio geralmente é muito pesado mesmo, né? São muitos os problemas, a gente não pode fechar os olhos para o que acontece. Então a gente traz os destaques do dia e tem um bloco reservado para as notícias mais leves, dicas de cultura. De vez em quando a gente consegue encaixar uma entrevista, um papo. A gente conseguiu recentemente, inclusive, colocar dentro do estúdio, trazer um grupo de entrevistados com iluminação à luz de velas, né, falando de Réveillon. De vez em quando dá para fazer uma loucura, né, colocar uma superprodução, algo especial, e a gente procura dar uma pegada mais suave, mais tranquila para fechar o dia com assuntos mais não tão pesados. E também a gente prima pela prestação de serviço, né, justamente pensando no ouvinte que está se deslocando, indo e voltando para casa, né, falar bastante do trânsito, e o contato com o ouvinte também é muito legal, né? No terceira edição a gente tem uma audiência bem legal que interage com a gente, né, nas redes sociais. A gente transmite não só no Dial, mas também nos ambientes digitais, no site, no Bandplay, que é o nosso aplicativo que reúne todos os streamings das rádios das TVs do Grupo Bandeirantes, né? E também pela live no Facebook, no Twitter, no nosso canal no YouTube. O pessoal sempre se reúne lá, faz suas perguntas, comenta as reportagens, conversa entre si, né? Então é bem legal esse espaço que a gente tem no terceira edição, que é um grande bate-papo no fim do dia, com um pouco de notícia, com um pouco de descontração, com serviço. A gente coloca em prática o que a gente gosta de fazer mesmo, né? Isso é bem legal, é bem bacana, é afrouxar a gravata mesmo. E a Band News, gente, ela tem lá no YouTube, dá para você ver os comunicadores em exercício, lá na produção, lá, fazendo o programa. É legal, é muito bacana. Nós temos um programa parecido aqui na Rede Relâmpago, que é o A Mais, com a minha amiga, beijo para Diana Rogers, que era da Tupi, agora está na Nova Brasil, tem um quadro por lá, e ela está aqui com a Rede Relâmpago. Uma vez por mês ela faz o programa Relâmpago a Mais. É mais ou menos isso. A gente pega as notícias e simplesmente conta de maneira diferente. Faz piada, enfim, aquele jeito mais leve da notícia. Verdade. Isso é muito bom, Maurício, isso é legal, e acho que aproxima o ouvinte, né? Porque o ouvinte, antigamente a gente acompanhava os telejornais, os jornais no rádio mesmo, né? A gente lembra, por exemplo, do Globo no Ar, dos Sentinelas da Tupi, que eram os jornais mais tradicionais, né? Pelo menos o Globo no Ar. Sentinelas ainda existe, mas hoje tem uma pegada mais diferente. Então, qual era a exigência para alguém apresentar os Sentinelas da Tupi, para trabalhar no Sentinelas ou no Globo no Ar? Você ter uma voz pesada, uma voz, como se fala, tronitruante, né? Para gerar um certo medo, para impor um respeito, um texto quadradão, fechado. Hoje em dia, o que acaba fazendo a diferença é justamente você falar do jeito que você conversa com as pessoas, né? Você ser coloquial, você ser leve na abordagem, leve no jeito de falar. Então, hoje em dia, não é fundamental, não é essencial você ter uma voz
pesada para impor respeito, mas uma voz conversada, do jeito que a gente está aqui batendo papo, né? E o texto da mesma forma fluido, corrido, sem muitas formalidades, um texto leve. Então, acho que é o fundamental. E, assim, acho que a comunicação leve, a comunicação coloquial, informal, é o que hoje em dia tá guiando os meios de comunicação. Hoje o Jornal Nacional tá mais leve, né? Hoje em dia, no texto, você vê o William Bonner falando fulano tá doente. Antigamente, fulano está doente, né? Do jeito que a pessoa fala tá, né? Então... Eu gostei de um dos jornais nacionais que ele vira para Renata e fala assim: poxa, tá difícil, né? Tá pesado. Durante a pandemia eles conversam, né? E de vez em quando eles conversam realmente sobre algum tema, alguma coisa mais polêmica. Aliás, falando do Globo no Ar, tivemos aí, aliás, como você falou, né? O radialista um pouco mais duro, com a voz do Luiz Lopes Correia, por exemplo, e por último do Luiz Nascimento, né, que foi o último locutor do Globo no Ar. O Globo no Ar! Isso. O Nascimento, eu cheguei a trabalhar com ele. O Nascimento é um grande cara, uma figuraça. Apesar dessa voz pesada, formal, ele fora do ar é um piadista, é um cara gente finíssima. Hoje está na Roquete Pinto. O Luiz Nascimento trabalha na Roquete e também trabalha em outras rádios, fazendo a voz padrão, né, fazendo a voz das vinhetas, né? E depois da saída do Nascimento, né? O Nascimento foi o último locutor mesmo do Globo no Ar, né? Porque o Globo no Ar continuou por algum tempo. Eu continuei na época que o Nascimento saiu, eu continuei fazendo o Globo no Ar, com a diferença de que eu escrevia, eu redigia o jornal e apresentava, né? Há muito tempo atrás, o Globo no Ar era feito por um redator, editor, né, que fazia a seleção das notícias, escolhia o que era importante para o público ouvinte saber, e o locutor que recebia nas mãos o jornal e tinha a responsabilidade de colocar no ar com aquela forma que eu falei agora, né, com aquela forma séria, aquele jeito formal. Hoje em dia, de uns tempos para cá, né, até por uma questão de enxugamento de custos e tudo mais, são os dois lados da moeda, né? A empresa, de alguma forma, economiza e, de outra forma, quem transmite a notícia leva um pouco da verdade, né? Porque a pessoa passa pelo processo de apuração, ela está por dentro do que acontece, então ela pode... improvisar a respeito do assunto. Muitas vezes aconteceu comigo, né, de estar em cima do jornal, acontece um fato em cima da hora e fica corrido, eu vou pro ar com o jornal incompleto, sem muitas vezes estar com o texto 100% pronto, mas por estar acompanhando o assunto, no ar eu posso improvisar sobre alguns tópicos, os itens que eu relaciono e falo a respeito e não deixo de informar o ouvinte. O apresentador, o locutor e entrevistador, ele entrega o que está escrito, né? O roteiro, cabe a ele ler o que o redator colocou no papel. Então, com essa mudança de cultura, hoje em dia, em geral, o apresentador é o editor, os dois acumulam essa função. É bom que a gente sente a notícia é sentida, né, pelo jornalista. Você sente que aquele tem que dar uma ênfase assim, assado, de um jeito do outro, você pode contar da melhor maneira. É a voz que conta todas as notícias pra gente. Uma das vozes aí de grandes radialistas é esse grande radialista que a gente está entrevistando hoje, Maurício Bastos, da Band News FM, que não é sucesso só de rádio não, gente, olha só. Ele aparece também na telinha da Band News TV, em algumas matérias, né? Chamam lá o Maurício vai lá como correspondente lá e fala. E também é sucesso no podcast. Isso aí, você que não tem tempo para poder olhar vídeo, alguma coisa assim, coloca o fonezinho e veja lá, aliás, ouça nas plataformas digitais o podcast 2 às 20, em companhia com a maravilhosa Luana Bernardes, que, aliás, quarta-feira estará no Relâmpago Entrevista, nesse lugar que está o Maurício, já está reservado já, a Luana Bernardes, e eles reúnem as principais notícias do Brasil e do mundo, principalmente notícias do Rio, para todo mundo ficar bem informado.
Fala um pouquinho sobre essa prestação de serviço sensacional que você faz com a Luana, o podcast 2 às 20. Conta pra gente. É isso, o 2 às 20 é o podcast que foi pensado aqui pela equipe da Band News FM do Rio. Já vinha sendo pensado antes de eu entrar na Band News FM. Eu entrei em janeiro de 2020, após deixar o Sistema Globo de Rádio, e a direção da Band News me trouxe pensando também em entrar de cabeça no mundo dos podcasts, né? A Band News FM não tinha podcast nem na programação de rede, né? E nem na programação local. O que era feito, né? E que muitas emissoras também fazem. As emissoras destacam algumas colunas, alguns trechos da programação e publicam nas plataformas, no site, no formato podcast, para que os ouvintes, né, que por acaso não tiveram tempo de acompanhar ao longo do dia, em tempo real, possam, conforme a demanda, né, por isso on demand, né, é um termo que a gente ouve muito falar nessas plataformas de streaming, tipo Netflix, Globoplay, Amazon, para que as pessoas, conforme a vontade, conforme a necessidade e interesse, vão lá e busquem esse conteúdo. Só que o podcast ele denota algo inédito, algo diferente produzido para aquela plataforma e não apenas um recorte da programação. Então, vinha sendo pensado um conteúdo exclusivo para a internet, algo feito para ficar disponível no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast ou no próprio site da Band News FM. Então, foi colocado no ar, passou a ser realizado o 2 às 20. Eu e a Luana, a gente participou dos pilotos desde o início, foi desenhando um formato ideal, e aí a gente pensou no seguinte: entrevista, a gente faz um podcast com uma entrevista, geralmente referente a um assunto do dia, que gera impacto para o público ouvinte da rádio, e geralmente falando de assuntos do Rio de Janeiro, né? Assuntos da nossa cidade, assuntos do nosso estado. E junto a essa entrevista, um resumo com destaques do Rio, destaques da cidade, né? Assuntos que foram relevantes para o Rio de Janeiro. Então, uma entrevista com um resumo de notícias, a gente coloca no ar sempre no final do dia, a partir das 8, né? Por isso 2 às 20, né? 2 apresentadores às 20 da noite. E aí a gente está de segunda a sexta com esse produto no ar, sempre disponível nas plataformas da Band News FM, enfim, nos tocadores em geral, né, nos agregadores, né, os players de podcast, né, Deezer, Spotify e tudo mais, e também no site da Band News FM tem uma coluna lá com todos os podcasts. A gente colocou no ar o primeiro em fevereiro do ano passado e a gente está aí até hoje. Não tem como não ficar informado, gente. É um show de informação lá na Band News e ainda trabalhando com os podcasts sensacionais. Um deles é o 2 às 20, que é muito legal, muito bom, excelente. Gente, olha, aniversariante na semana passada, Maurício Bastos completou aniversário, mais um aninho de idade. Parabéns, Maurício, valeu. Felicidade e saúde. Ele também é mestre de cerimônias e as parcerias você pode fazer via direct para o Maurício Bastos também. Ele vai contar um pouquinho sobre isso. Maurício, como é que faz para poder te contatar? Só chamar, manda um direct aí que a gente conversa para apresentar evento. Enfim, estamos aí sempre à disposição para compartilhar um pouco do que a gente faz, enfim, palestra, evento. Estamos aí. Mandar um abraço aqui pro pessoal que está acompanhando a gente. Ó, eu falei do Sobral, o Odair Júnior, grande locutor esportivo da Rádio Brasil, tá aqui. Tive com ele lá na cerimônia da segunda-feira, foi no dia do meu aniversário, né? Aqui em Duque de Caxias a gente teve uma festa um evento muito legal, uma homenagem aos radialistas, né? E aí ele... Eu vi que ele falou ali. Ele tá aqui, ele teve lá porque também foi homenageado, nosso Odair Júnior, locutor da Rádio Brasil. Um abraço, Odair, tamo junto. Vou mandar um beijo aqui para Maria José, que é de Caxias também, é ouvinte da Band News FM, tá aqui sempre com a gente, sempre marcando presença lá na live. Maria José, Olímpia Soares também. Valeu, gente. Obrigado aí pela companhia. São ouvintes, Vitor, que me acompanham
desde a época da madrugada que eu fiz que eu apresentei programa na Rádio Globo durante a madrugada. Fiquei ao longo de 2016 apresentando o programa na madrugada. Antes eu era do esporte, estava no esporte da Rádio Globo, aí com algumas mudanças no quadro de comunicadores, me convocaram para a madrugada, para fazer a madrugada da Rádio Globo. Fiquei durante praticamente um ano, 4 horas seguidas, né, de meia-noite às 4 da manhã, e a gente fazia um grande bate-papo, sempre lançava um tema para a gente discorrer, um tema sobre comportamento, assuntos do dia, e a gente tinha um grande grupo de ouvintes que estava sempre marcando presença. A madrugada é bem legal, né? Porque a gente conhece as pessoas, a gente conversa sempre, né? E muita gente que está trabalhando e precisa ficar com o rádio ligado para se manter acordado, muita gente que está em casa com insônia, muita gente no hospital, muito caminhoneiro participando também, né? Então o pessoal formou um grupo chamado Madrugada e Companhia, que era o nome do programa, né? E aí o pessoal se juntou num grupo Madrugada e Companhia para bater papo, para jogar conversa fora, e aí eles continuam até hoje, sempre vão lá na live do jornal Band News e o Terceira Edição para fazer companhia para a gente aqui, para acompanhar o jornal, para bater papo com a gente. A Olímpia falando, você fez grandes amizades, sim, agradeço a todos aí pela amizade. Grande Olímpia Soares, a todos que estão entrando aqui na live também, para a gente conhecer um pouquinho mais. Vocês já são fãs do Maurício, conhecem muito mais do que eu aqui estou perguntando, com certeza. E olha, vamos antecipar uma pergunta aqui, que eu daí já, tipo assim, ele não sabia do resumão de perguntas, mas eu já vou fazer logo, é realmente uma delas. No dia 7/11, gente, a gente comemorou o Dia do Radialista. E aí no dia 8, a Câmara Municipal de Duque de Caxias fez uma sessão solene para uma moção com entrega de medalhas, homenageando vários profissionais da área, e o Maurício estava entre eles, o Odair também estava, enfim. Conta pra gente, Maurício, a emoção dessa homenagem. Foi bem legal, Vitor, porque eu tive a chance de reencontrar muita gente que não via há muito tempo, né? E não foi nem a pandemia que afastou, né? Foram as rotinas mesmo que acabaram afastando a gente. Porque muita gente ali, que inclusive com muita gente com as quais eu inclusive comecei a carreira, né? Eu tive contato no início dos anos 2000, muita gente começou ali em Duque de Caxias, muita gente é do rádio de outras cidades, aqui da capital, do interior, e muita gente foi homenageada nessa cerimônia que foi uma iniciativa do vereador Valdeci Nunes aqui de Caxias, e teve aí como grande organizador aí o Wagner Luiz, que também é radialista de Caxias, e hoje trabalha como assessor na prefeitura, e aí vários nomes do rádio, principalmente do rádio esportivo, foram homenageados, laureados aí com uma moção de congratulações. E aí encontrei muita gente que eu não via desde quando parei de transmitir futebol no estádio. Eu fiz futebol no começo dos anos 2000, até mais ou menos 2004, transmitindo jogos no Maracanã. Teve uma época que eu conciliei a Rádio Tupi. Na Rádio Tupi eu era do jornalismo, e na Rádio Carioca eu trabalhava no esporte. Eu cheguei a conciliar um período. Aí foi a última época que eu frequentava estádios para transmitir. Nas outras oportunidades que eu trabalhei com esporte, tanto na Rádio Tupi como na Rádio Globo, eu não ia para jogos. Eu fazia os jogos do estúdio, trabalhava na redação, na retaguarda, né? E não tinha oportunidade de conviver, de manter contato sempre. A rede social acabou facilitando essa reaproximação. E agora, na última segunda-feira, eu tive a chance de rever amigos que fiz aí nessa caminhada, e foi muito legal. Talvez até, tanto quanto a homenagem, né, pelo Dia do Radialista, foi muito bom poder rever grandes companheiros que se encaminharam aí, hoje ocupam posições de destaque nos seus veículos de comunicação. Reencontrei o Odilon Júnior, que estava no início de carreira, era produtor da equipe da Rádio Tupi, hoje é locutor esportivo. Foi muito bom vê-lo com saúde, recuperado aí de problemas de saúde. Maurício Moreira, Ciro Neves, grande parceiro também, com quem eu trabalhei no começo na Rádio Grande Rio. Levei ele para a Rádio Tupi, indiquei o Ciro Neves para a Rádio Tupi já tem
quase 20 anos e ele saiu da Rádio Tupi e voltou para a Rádio Tupi fazendo sucesso, grande repórter, grande locutor esportivo. Enfim, muito legal rever os parceiros. Eu fico muito feliz com esses momentos, assim, essas oportunidades que a gente tem de se reencontrar. E não foi a pandemia como desculpa, não. Foi o tempo que acabou nos afastando, a gente pôde se rever. Foi bem legal. Mas muito legal e merecida a homenagem, sempre merecida a homenagem a vocês, comunicadores, radialistas, apresentadores, que tanto nos fazem companhia. Realmente são companheiros nossos no rádio, na TV, nas notícias, enfim, trazem companhia para as pessoas. Muito legal e bem boa homenagem. Sensacional. Fiquei muito feliz de ser homenageado. Eu acho que faltava muito tempo dessa homenagem, inclusive. Acho que teriam que ter mais e mais e mais. E acho que ela se estende para a categoria como um todo, né? A gente que esteve lá, teve a chance de estar lá no plenário da Câmara de Caxias, a gente foi uma quantidade ínfima de uma categoria que é gigante, né? Que não compreende apenas pessoas que trabalham com esporte, mas essa categoria contempla pessoas que trabalham no rádio como um todo, né? Não só com a voz, mas também com a produção, que trabalham para colocar um produto no ar, pessoal de produção, de bastidores, da área técnica, pessoal que trabalha na televisão também é radialista, os cinegrafistas, o pessoal da área técnica, o pessoal que pensa a produção, ou seja, uma categoria que é maior do que muita gente pensa, né? É importante a gente frisar, a gente sublinhar esse fato, né? essa informação. Não somos nós apenas que colocamos a voz, né? A categoria dos radialistas é muito mais do que isso. Muito, muito mais. Aliás, tem a pergunta aqui do P3 em ação: quanto tempo de estudo é necessário para se tornar um radialista? Olha, primeiro, é recomendável que você faça a faculdade de comunicação, né? Lá você vai aprender tudo sobre comunicação. Aí o jornalista, ele pode ser... Olha, você sabia que o cinegrafista é um jornalista? Sim. Ele faz faculdade de jornalismo, só que ele seguiu para a área de cinegrafia. Tem o radialista, aí tem roteirista, tem produção, cara que trabalha na produção, enfim. É muita coisa legal que tem dentro dessa área. Então, eu recomendo que você faça uma faculdade de jornalismo. Você aprender como é que faz, como é que funcionam as coisas e tal, tudo mais. O Maurício pode também dar um pitaco por aí na pergunta do nosso convidado. Sim, é importante ter essa formação acadêmica que, além de dar noções práticas e técnicas sobre como seguir a carreira, né, e noções éticas enfim, de postura, de como lidar, de saber o papel, a importância da profissão para a sociedade, né? O papel do comunicador social é importante sim, saber, é importante praticar e passar por esse laboratório que é a faculdade de comunicação. Bom, existe a faculdade de jornalismo que te dá uma possibilidade de ter uma visão ampla do que é o mercado da comunicação, ou seja, o jornalista ele pode se habilitar a trabalhar não só em rádio, mas em televisão e também em veículos impressos, jornal, revista, assessoria de comunicação. A internet também se tornou talvez o principal filão do mercado, né? Hoje as pessoas podem empreender, é um grande exemplo a Rede Relâmpago, né? Você com esse teu projeto no ar, é um projeto de internet. O jornalismo abre essa possibilidade de você poder atacar em várias frentes, mas também para você ser radialista existe uma faculdade de rádio e TV, ou faculdade de radialismo. Algumas instituições oferecem essa formação, que é uma formação mais específica, uma formação mais técnica, que é mais voltada para o audiovisual, ou seja, se você quer trabalhar com rádio e TV, você faz a formação em rádio e TV ou formação em radialismo. Aqui no Rio, se não me engano, a Faixa oferece, a UFRJ também, é uma formação mais voltada para a área se você quer trabalhar só com áudio e vídeo, você faz rádio e TV ou faz radialismo, né? É uma formação diferente do jornalismo. E também tem muita gente aí no mercado que é radialista e agora também jornalista, né, com a decisão do STF, pela vivência prática, né,
nas redações e tudo mais, enfim, a gente acha que a formação é sempre ideal, mas tem gente que nasce com a vocação, né? E muita gente também se torna jornalista ou radialista, tem uma outra formação, administrador de empresas, advogado, e aí faz uma pós e se especializa em comunicação, ela se torna habilitada a ser um jornalista ou um radialista. São vários os caminhos, o importante é você ter a vontade sempre de se aprimorar, se aprimorar, aprender e conhecer, né? Conhecer como é esse universo, como é esse mundo, se qualificar, isso é muito importante. Conhecimento nunca ocupa espaço. Isso aí, isso aí. O Maurício falou tudo, realmente. A gente indica, eu pelo menos indico que, né, siga para a área e tal, faculdade, estude e tal, porque realmente é uma área que precisa de ética, precisa de transparência, você tem que saber como comunicar. Então, é importante. E tem vários aí. Olha, quem deu a dica, na verdade, vamos lá, Maurício Bastos, ele já foi assistente de produção, âncora, trabalhou em editorias, foi repórter, correspondente, entre outras funções. Aliás, era até a pergunta que a gente até antecipou. E olha a dica aí, sensacional do cara que está há muito tempo aí na rádio. E na rádio e outros veículos de comunicação. E a pergunta que eu faço é a seguinte para o Maurício. Quem você teve o prazer de conhecer, você não esperava, e quem você até o momento não conheceu, mas você... Ah, meu Deus, um dia eu vou conhecer essa pessoa, um dia eu vou trabalhar com essa pessoa. Conta pra gente. Eu tive o prazer de trabalhar com várias pessoas, várias referências, né? Pessoas que eu ouvia e que via, né? Na minha infância, na época em que eu era só um ouvinte, telespectador, sonhador, né? No rádio, na televisão, assim, para ser mais direto, eu lembro do Garotinho, Zé Carlos Araújo, Washington Rodrigues, Apolinho, Penido, que eram os caras que eu admirava, com quem eu vibrava na minha infância acompanhando futebol. Edson Mauro, bom de bola, Loureiro Neto, que foi o cara, a primeira pessoa com quem eu trabalhei na Rádio Globo, né? Quando eu fui para a Rádio Globo, ele era apresentador do Manhã da Globo, depois de trabalhar por anos com futebol, apresentou por muito tempo Enquanto a Bola Não Rola, que era um debate esportivo na Rádio Globo. Ele foi repórter de campo, fez a dupla com Kleber Leite nos anos 70, início dos anos 80, né, grande dupla de repórteres de campo. O Loureiro continuou no esporte por um bom tempo, apresentando os debates, e numa determinada fase da carreira dele, né, ele foi convocado para substituir ninguém mais, ninguém menos que o Haroldo de Andrade, no horário nobre da Rádio Globo, e por muito tempo ele seguiu nesse horário, e em 2007 eu estava na Rádio Tupi, fui chamado para a Rádio Globo, fui convidado para ir para a Rádio Globo para trabalhar com o Loureiro como assistente de produção da equipe dele, né? E a minha responsabilidade era produzir os debates populares, que era um quadro ainda do tempo do Haroldo de Andrade, né? Eram levados lá para o estúdio convidados de todas as áreas de atuação, desembargadores, juízes, artistas, atores, jornalistas, para falar sobre assuntos do dia, né? Para debater o que era assunto no jornal, o que estava estampado nos jornais, o noticiário quente da manhã. Então, eu era responsável por levar esses convidados para o estúdio, por fazer o contato, por marcar com eles, agendar e fazer o compilado dos assuntos do dia, né? Era o redator dos debates populares. Então, para mim, foi uma honra muito grande fazer esse quadro, que era um quadro de um programa que eu ouvia. Eu não tive a oportunidade de conhecer o Haroldo de Andrade, mas eu ouvia os debates populares com o Haroldo. Ele levava lá o Hélio Tis, levava o Carlos Bacelar, levava o Sérgio Cabral, pai, o Arthur da Távola, o Ricardo Boechat, tantos outros grandes nomes aí consagrados em suas áreas, né? E durante a fase do programa apresentado pelo Loureiro Neto, cabia a mim fazer tudo isso e acompanhar de perto, né? E acho que para mim foi uma emoção diferente passar por isso. Imagino, Maurício. Maurício, arrepiou agora. O nome que
Essa galera, pelo amor de Deus, como se falasse da Copa de 70 do rádio, gente. Olha aí, Loureiro Neto, saudoso Loureiro Neto. Verdade. Né? Olha, eu ouvi o Loureiro Neto, eu não sabia que você produzia, que você estava lá na edição do roteiro do programa. Que bacana, que coisa legal. No meu tempo, eu era um dos produtores. Quando eu cheguei, trabalhavam na produção a Adriana Maia, que não vejo há muito tempo, até recentemente ela estava na produção do Sem Censura da TV Brasil, não sei por onde anda, sumiu das redes sociais. Adriana, aparece, Adriana. O Eduardo de Souza, que hoje está no Globoesporte.com, e trabalhei depois com vários outros companheiros, o Fernando Fraga, que trabalhou comigo também na Rádio Tupi, hoje está trabalhando com assessoria de imprensa, e trabalhei com outros grandes companheiros na central de produção, na equipe de produtores da Rádio Globo. Foi uma fase bem legal da minha carreira, na qual eu aprendi muito, né? E fiz grandes amigos que eu levo até hoje. Faço minhas as palavras da Soares Olímpia. Que trajetória linda, Maurício, da sua vida. Realmente emocionante, bacana. Gente, é uma escola. É uma escola. Nós estamos aqui à frente... Não é porque eu estou aqui com o Maurício, não, mas à frente de um profissional que ele foi... Imagine uma escola de rádio com os melhores ali à frente dele, ele olhando para o lado e tal, e aprendendo, e fazendo, e sendo parte dos programas mais incríveis que nós tivemos no Dial Carioca. Enfim, alguns programas eram nacionais, né? Mandavam nacionais, então... O Maurício fez parte dessa escola. Bacana, Maurício. Parabéns. Obrigado. Para mim foi realmente uma honra viver esse momento. Legal. Eu acredito, com certeza. O que o Maurício Bastos curte fazer quando ele está no momento mais relaxado com amigos e familiares? O que ele curte? Olha, eu curto fazer nada, porque assim, a rotina de trabalho é tão puxada, assim, a rotina muita gente imagina que a rotina de quem trabalha com comunicação, com jornalismo, com rádio, é só colocar o rosto na TV, que é só colocar a voz, mas não, é uma rotina muito estressante. Para você, quem trabalha diariamente na apuração de notícias, né, você tem que confirmar, checar, conferir a veracidade, e normalmente você não está trabalhando com apenas um assunto no dia, né? Você trabalha com um planejamento, né? Então hoje você está trabalhando com a apuração de uma reportagem que você vai colocar no ar na semana seguinte, ou seja, você tem que trabalhar, tem que estar com o seu olhar bem atento em tudo que está acontecendo, olhando para frente, olhando para o agora. Então é um trabalho que emocionalmente te suga, né, dependendo também do assunto com o qual você está lidando, e é muito... apesar da gente vibrar com o que a gente faz, é cansativo. A gente, dependendo da carga do dia, a gente sai exaurido, sem força. Então, a gente sai com as energias lá embaixo. Então, quando a gente tem uma folga, a gente quer fazer nada, mas a gente acaba sendo obrigado a resolver problemas, ir ao mercado, pois rotina do fim de semana, ir ao supermercado para abastecer a casa. Mas eu, quando tenho tempo e gosto quando tenho tempo e posso sair e tudo mais, eu gosto de fazer atividades ao ar livre. Por exemplo, agora no meu aniversário eu fui à praia no final do dia para admirar o pôr do sol. Acho que... E gosto de viajar, né? Para dar um gosto de para dar uma aliviada, né? E quando possível viajar. Eu gosto muito de poder viajar, né? Ultimamente tem sido difícil. A pandemia acabou tirando muito dessas oportunidades que a gente tem de viajar, né? Conhecer lugares novos, visitar lugares que a gente já foi e gostou, né? A gente espera que a pandemia, com a pandemia baixando, a gente possa retomar essas atividades e que os preços permitam que a gente possa voltar a viajar, né? Porque agora tá complicado, né? Botar uma gasolina no carro para subir a serra, por exemplo, tá difícil, né? Virou luxo. Aliás, por exemplo, se alguém for te buscar na sua casa de carro, não diga obrigado, diga assim, eu te amo. Declaração, demonstração de amor,
Não há demonstração de amor maior que essa. Alguém te buscar em casa de carro, te transportar de um lugar para o outro. Verdade. Maurício, quer mandar um beijo, um abraço para alguém? Vamos começar com o nosso bate-bola, aquelas rapidinhas. A lá Marília Gabriela. Quer mandar um beijo, um abraço para alguém? Quero mandar um beijo para minha esposa Renata, está acompanhando aqui em outro cômodo da casa. Um beijo aqui para minha família, um beijo aqui para os ouvintes que acompanham a gente sempre e estão aqui não só com a gente na live lá do Terceira Edição, não só nas redes sociais, mas acompanhando aqui. Obrigado pela consideração, pelo carinho aí. Obrigado aí mesmo, tá bom? Legal, bacana. Deixa seu Maurício Bastos, radialista, jornalista. Daqui a pouco ele está na Band News FM, lá compartilhando conhecimento, dando informação e tudo mais. Fica ligado, daqui a pouquinho, às 3 da tarde, é isso, Maurício? Isso, a partir das 3. Às 3 da tarde, 90.3. Às 3 você vai ligar, vai estar o pessoal da Fórmula 1, mas nas brechas, nas janelas locais, nos espaços com notícia para o Rio, a gente vai estar lá trazendo informação para o nosso ouvinte. Isso aí, o plantão é do Maurício hoje. Maurição, cor preferida. Qual a sua cor preferida? Cor preferida, rapaz, pergunta difícil. Eu gosto do azul, gosto do verde, né? Gosto do azul, gosto de verde, são cores que... Aliás, eu tenho muita camisa verde, né? Eu gosto do verde. Legal. Seu hobby? Hobby? Meu hobby, olha, ultimamente meu hobby tem sido dormir. atividade preferida quando estou fazendo nada, dormir e descansar. Mas gosto. Eu não tenho um hobby, Vitor, não tenho algo que eu faça, alguma atividade fixa que eu faça quando estou de folga, assim, não tenho. Eu gosto muito de ver séries, né? Assim, eu vejo muitas séries, né? A gente falava do streaming, né? Que o streaming não pode faltar. Aqui eu não tenho televisão a cabo, aqui eu acompanho, aqui a gente tem streaming para ver televisão. Então aqui é série sempre que a gente para na frente da TV. É o hobby. Legal. O hobby é o streaming. Aliás, o hobby é de muita gente, sim, né? Atualmente, o streaming. É verdade. Bacana. Legal. Fala de hobby de também viajar. Olha, o P3 em Ação informa que Cabo Frio, no Rio de Janeiro, está fazendo 406 anos hoje. Parabéns a Cabo Frio. Bela cidade. Um abraço. Muito legal. Um abraço a todos de Cabo Frio. Linda cidade. Esporte preferido do Maurício? O futebol, né? Futebol faz parte da nossa vida, faz parte do nosso trabalho também, né? Faz parte do nosso trabalho e futebol não pode faltar. Você tem algum time preferido? Não, o jornalista não tem time preferido, mas você tem? Você pode divulgar, não? Eu sou vascaíno, eu cresci vascaíno, né? Influência do meu pai. Hoje em dia, vascaíno não tem tantos motivos para sorrir, né? Mas a gente acompanha profissionalmente sem pender para lado nenhum, né? Hoje a gente é profissional, né? Mas um tempo atrás quem trabalha com comunicação, com jornalismo, tinha um certo pudor de revelar seu time, talvez por medo. Aliás, hoje o medo se faz mais presente, né? Porque as torcidas, não as torcidas, mas há tantos marginais infiltrados em meio às torcidas, né, que de alguma forma usam esse tipo de informação para ameaçar, para constranger o profissional da comunicação, que inclusive politicamente, né, vem sendo muito perseguido, nem por suas escolhas, mas por não falar o que a outra pessoa gostaria de ouvir, né? Então muita gente prefere não revelar o time, mas eu falo sem problema, sou vascaíno, muita gente sabe, mas eu não manifesto no ar preferência por ninguém, nem simpatia, nem antipatia, né? Eu falo porque, assim, todo mundo, como dizem, eu não sou filho de chocadeira, eu sou vascaíno, era o meu time da infância que eu levo até hoje. Tá certo. Aliás, que coisa ruim, né? Nós jornalistas, então, inclusive, a gente dá notícia, gente. A gente não tem lado A, B, não. É o que aconteceu. Se aconteceu de ruim, a gente tem que dar notícia. Claro. De ruim, tem que olhar quem é a figura, quem é o boneco que está lá.
Agora tem coisas que, né, realmente ultrapassam um pouco o senso. Aí é terrível. Comida preferida do Maurício Bastos. Hora de almoço. São tantas, hein? Vou eleger uma que, assim como a gasolina, se você oferece para alguma pessoa, é uma prova de amor, né? Uma picanha fatiadinha, olha que beleza, pô, com a gordurinha em cima. Meu Deus. Rapaz. Ai, ai, ai. Eu come agora. É. Bebida preferida do Maurício? Bebida, são várias. Bom, vou pensar aqui. Cara, eu gosto de quando tô de folga, sem nada para fazer, uma caipirinha com a caipivódica, sei lá, pensei de variadas frutas, não tem nenhuma específica, né? Mas café, cara. Café não é não é o que se convenciona de bebida, mas é algo que eu gosto muito, inclusive, bebo bastante café. Desde o tempo do Madrugada e Companhia, né? Para se manter acordado lá de 0 às 4, muito café. Foi ali que começou o vício. Imagina. Meu amigo, o melhor do Brasil para você. Você pensando quem é o que é, enfim, o melhor do Brasil. O melhor do Brasil continua sendo o brasileiro. O brasileiro que é sofrido, o brasileiro que é enganado, o seu povo ainda é o melhor de tudo, né? Apesar de tudo, o melhor do Brasil continua sendo o brasileiro, né? E a cultura brasileira, o futebol brasileiro, o nosso produto é muito caro em termos de valor, né? Então o Brasil tem tudo que tem de melhor, seu povo, o que produz, o melhor do Brasil é o brasileiro. Essa máxima não perde seu valor. Legal. E o pior do Brasil é o quê? O pior do Brasil, o Brasil também tem muita coisa. Tem muita coisa ruim, né? A falta de se colocar no lugar do outro, enfim, a gente nos últimos anos tem percebido muito isso, né? Que tá faltando um pouco de empatia, né? De se colocar no lugar do outro, a vontade de levar vantagem sobre os outros, né? Em suma, a corrupção que está entranhada em alguns brasileiros, né? A gente não pode generalizar nunca, né? Então, eu acho que a gente convive, a gente às vezes tem um pouco desse pior, né? Mas a vontade de se corrigir, de melhorar, tem que prevalecer, né? A gente nunca é 100% bom, né? A gente nunca é 100% perfeito. Então a gente tem que ter essa vontade de evoluir e acabar com esse lado pior que a gente tem, né? Beleza, ótimo. Realmente confio, concordo com o que você falou. Parece estar enraizado uma coisa tão ruim chamada corrupção, gente. Vamos ver se dá jeito, algum tempo atrás, daqui a algum tempo, enfim. Então, eu tenho muita esperança, sabe, que as coisas possam resolver. Música preferida do Maurício Bastos? Olha, música preferida... Eu não tenho música preferida. Eu gosto muito, assim, das músicas dos anos 80, dos anos 90, é uma fase muito rica, né? Que muita gente é saudosista e aí vai um pouco mais para trás, anos 70, né? Mas eu acho que a música dos anos 80, né? Ela era muito rica em termos de instrumento e também de forma e conteúdo, né? Muito rica em termos de forma e conteúdo. Eu acho que isso, ao longo dos anos, foi se perdendo um pouco, né? Acho que depois dos anos 90 acabou se perdendo essa preocupação com forma, né? A música se tornou eletrônica demais, né? Acho que nos anos 80 ela ainda misturava um pouco enfim, do eletrônico com um pouco da arte, do acústico, né? Eu acho que a música dos anos 80 é muito o rock brasileiro dos anos 80 e o rock internacional também. São várias bandas, por exemplo, Duran Duran, Tears for Fears, são algumas das bandas que
que eu gosto de vez em quando de ouvir, ligo o rádio, aí quando começa a tocar eu acompanho, né? Acho que estava ouvindo um dia desses Lulu Santos e no rádio indo para o trabalho, e aí comecei a cantarolar, falei, caramba, que tempo bom da música, né? Eu não tinha o juízo, né, que eu tenho hoje, né? Era uma criança nos anos 80, mas são músicas que são eternas, que tocam aí até hoje, né? Muito bacana. Realmente, como você falou, tinha muito do artista, o guitarrista, o baixista bom, o baterista bom, né? A gente via isso tudo. Agora, a música eletrônica, o DJ, ele é bom e ele faz o baixista, o baterista, tudo ali tocando numa tecla. E aí, quando a música toca, tem um momento em que o instrumento aparece mais, né? Não só a voz do artista, né? Acho que valorizava muito enfim, o músico que participava de todo esse processo, né? Essa parte do instrumental destacado, né? Eu gosto muito. Eu tenho esse mesmo pensamento, Maurício. Filme preferido? Filme preferido? Olha, eu tenho visto muita série, mas não tenho assim um filme preferido. Deixa eu lembrar aqui um filme que tenha marcado. Eu lembro do Forrest Gump. Forrest Gump, contador de histórias. Acho que posso colocar no topo. É um filme que me marcou. Legal. Livro preferido do Maurício? Eu gosto muito de livros de comunicação que contam a história da comunicação, dos grandes nomes. Não tem um livro eleito assim, o preferido, não. Aqui quando é sobre comunicação, sobre rádio especialmente, está aqui no topo, tá na biblioteca. E Maurício por Maurício, como você se define? Maurício por Maurício, que pergunta difícil, hein, cara? Eu tô me sentindo no sofá da Hebe aqui. Fui longe também, né? Os mais antigos vão se lembrar. Adoro a Hebe. Saudosa Hebe Camargo. O Maurício é um cara que sente muita vontade de aprender, que gosta de ouvir as pessoas, gosta de dividir o que conhece, o que aprendeu. Eu gosto muito de poder compartilhar e de dar valor para quem tá junto comigo, enfim, em todos os aspectos da vida. Eu não gosto de estrelismo, não gosto de prevalecer, de tomar conta. Eu gosto de dividir, gosto de viver coletivamente. Então, acho que o Maurício é um cara que valoriza as pessoas que estão ao seu redor. Basicamente isso. E é muito mais do que isso, né? Acho que uma frase para definir nunca é suficiente, né? Mas a gente está aí, vivendo e aprendendo. Maurício, agora a sua parte jornalística, né? Faça uma pergunta para esse apresentador que vos fala agora. Opa, vamos lá. Nada. Eu odeio fazer essa pergunta para jornalista, porque vem pergunta assim que os caras sabem fazer o negócio, meu Deus. Ai. Vamos lá. Rede Relâmpago. De onde surgiu o nome? De onde surgiu? Como surgiu a ideia da Rede Relâmpago e esse nome que é bem interessante, assim, principalmente em se tratando de rede social, que é tudo rapidinho, é tudo instantâneo, né? Relâmpago eu imagino que seja isso. É por aí o conceito da Rede Relâmpago? Olha, Maurício, as nossas histórias meio que compartilham, meio que tem alguma coisa a ver. Vou tentar resumir rapidinho. Aos 8 anos de idade, em 1989, eu pensei que tinha uma emissora de televisão. Então eu pegava meus bonecos e fazia como jornal, novela, filmes, enfim, tudo exibido na Rede Relâmpago. Com esse logo que está aí, ó, uma bolinha e um raio dentro. Pronto, acabou. Depois a Light copiou, depois um bocado de outras coisas copiaram. Mas foi em 89, tá?
Meu pai sempre não foi locutor profissional, sempre foi locutor profissional, e ele costumava pegar o jornal, né, domingo, segundo, enfim, e ler as notícias em voz alta. Eu achava aquilo lindo, maravilhoso, e começava a copiar ele. Gostava de ler também, da maneira como ele fazia. E aí na escola, a tia Cotinha ia lá, quem quer ler? Eu era o primeiro a levantar a mão, eu quero, eu quero, eu quero. Os outros alunos também, quando falavam, não, o Vitor quer ler, o Vitor quer ler, deixa o Vitor ler. Nas palestras, alguma coisa, seminário, eu quero fazer com o Vitor, para o Vitor poder falar lá na frente. Enfim, eu adorava aquilo tudo, fiz curso de oratória, enfim, e por aí foi. Comecei a trabalhar com o setor financeiro, onde eu estou até hoje, há 21 anos trabalhando no setor financeiro de uma empresa. Tem nada a ver com jornalismo. Fiz minha faculdade de jornalismo, depois fiz após MBA em finanças, para poder lá, né, sustentar lá o meu trabalho, vamos dizer assim. E logo depois veio a pandemia, Maurício, e aí a gente começou a trabalhar em home office. E aí, meu amigo, eu vi muitos colegas meus que estudaram comigo na faculdade fazendo live. Por que eu não boto a Rede Relâmpago no ar? Agora é a hora. Por que não? Fui lá e fiz uma live de notícias primeiro, que era a coisa que estava dentro da minha caixinha legal, que eu sabia fazer. Uhum. Depois eu comecei com live de música, um programa que dava 10 músicas na playlist, com 10 músicas, tal, não sei o quê, contava a história do artista. E dali arrumei 14 parceiros, especialistas, cada um em cada área, com programas diferentes aqui dentro da Rede Relâmpago. Vademecum com 2 advogadas, Sexo Relâmpago com 2 sexólogas, tem a galera dos esportes, tem a galera da cultura, enfim. Olha aí onde estamos. Ainda pequenininho, não chegamos a 5.000 pessoas, mas com certeza as lives são feitas com qualidade e tem o nosso lema. Eu digo que não é live. Aqui a gente não faz live. A gente faz mais que lives, porque aqui, na Relâmpago, a gente compartilha conhecimento. E é o que a gente fez na live de hoje. E é o que eu agradeço a você. Muito legal. Parabéns aí pela iniciativa. E é um sonho que está se realizando, né? É um sonho de criança que está se realizando. Eu sou emissor e hoje a internet possibilita, né, essa chance de realizar, de colocar em prática os nossos sonhos, né? E que isso seja um pequeno passo de uma grande caminhada que você está fazendo. É bem legal. Parabéns aí pela tua iniciativa e que cresça bastante. Potencial você tem e tá de parabéns aí pela iniciativa e conta com a gente aqui. Obrigado, Maurício. Te agradeço. Vamos beber? Vamos brindar com a nossa bebida preferida? Tá aí do teu lado? Não, acabou meu suco aqui. Então não tem problema, a gente brinda virtualmente. Eu tô aqui com o suco de maracujá. Bom para acompanhar o almoço. Não pode ser com vodka nem com cachaça, porque daqui a pouco tem plantão. Se tiver cachaça, dá problema, dá ruim. Vejam o Maurício Bastos, ouçam o Maurício Bastos, aliás, lá na Band News FM. Ele vai estar daqui a pouquinho lá fazendo Entre Lá a Fórmula 1. E, gente, uma boa tarde para todos vocês. Ao fundo nós temos o Tears for Fears, a música Everybody Wants to Rule the World, que é uma das músicas mais legais que... Deus abençoe a todos. Maurício, meu beijo. Gratidão. Gratidão por essa live maravilhosa. E a galera toda que assistiu, a galera toda que viu, que vai ver depois, que vai compartilhar e vai também para o canal da Rede Relâmpago no YouTube. Beijo, Maurício. Fica com Deus, excelente trabalho para você. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.